Olá, galerinha do quinto ano. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa e produção textual? A nossa aula de hoje, vocês irão fazer a atividade da apostila de língua portuguesa, das páginas 62 a 64, mais a página 66. Então, vamos lá. Muitas vezes surgem dúvidas a respeito da escrita correta dos porquês. Leva acento, deve ser escrito junto ou separado. Por isso, é importante aprender algumas regras. Então, vamos lá pensar como que a gente vai usar esses porquês. Porque separado sem acento, não posso ficar vendo televisão. Então, por que não posso ficar vendo televisão? É uma pergunta. Então, a pergunta ele é separado. Por que está tarde? Então, é uma resposta e o porquê é junto, sem acento. Por quê? Separado com acento. Lembra da regrinha? Toda vez que o porquê estiver na frente do ponto de interrogação, ele fica apaixonado pelo ponto de interrogação. Então, ele coloca um chapéu para ficar bonito. Por que está na hora de dormir? Ora essa. É uma resposta. Então, é junto e sem acento. Não entendi o porquê disso. Então, a razão disso, e tem um o artigo, então esse porquê é junto e com acento. Porquê separado sem acento? Usa-se separado e sem acento no início ou no meio de frases interrogativas, perguntas, com ou sem motivo de interrogação, e quando for possível, substituí-lo por qual razão. Então, por que ele não veio? É uma pergunta. Gostaria de saber por que ela demora tanto. Qual que é o motivo, a razão dela demorar? Não sei por que você voltou. Então, esses são perguntas e não necessariamente a pergunta tem um ponto de interrogação, mas você está perguntando por que que ela demorou tanto? Por que que ela não voltou? Você não sabe o motivo. Porque usa-se junto e sem acento em frases afirmativas. Exemplo, ele não veio porque estava chovendo. Então, é uma resposta e está afirmando. Por quê? Usa-se separado e com acento no final de frases interrogativas. Ele não veio porque está lá antes do ponto de interrogação. Então, a gente coloca o chapéu e é uma pergunta. Por quê? Usa-se junto e com acento quando for empregado com um substantivo com o sentido de motivo. Quero saber o porquê de sua volta. Qual que é o motivo de sua volta? E também temos o artigo o. Agora, você já deve ter notado que as palavras mal com L e mal com U, apesar de serem escritas de forma diferente, possuem a mesma pronúncia. Por isso, é preciso atenção no uso delas. Vamos ver como é que a gente usa? Mal com U é um adjetivo que se opõe a bom e significa ruim, de má qualidade. Então, os exemplos. Ele está de mau humor. Trata-se de um mau companheiro. Mal com L opõe-se a bem e pode ser substantivo, significa doença, problema, defeito. Exemplos. Ele está com um mal incurável. Então, qual que é esse mal? Uma doença. O seu mal é não ouvir os mais velhos. Então, um defeito dele, não ouvir os mais velhos. E também de advérbio. Advérbio significa irregularmente, de modo incorreto. Exemplo, a criança comportou-se muito mal, então de forma incorreta. O time do Jair jogou mal, então quer dizer jogou irregularmente, não jogou bem. Lembrando que adjetivo é a palavra que vai caracterizar o substantivo. Aí a tia Patrícia colocou aí para facilitar. Mal com L é o contrário de bem. Mal com um é o contrário de bom. Vamos ler essa tirinha. Me dá um sinônimo de mal criado. Pelaí, tá na ponta da língua. Deixa ver, blá, mal educado. Então, este mal
é contra o inverso do bem, então seria bem educado. Atenção para responder as questões lá na apostila. Agora vamos relembrar a poesia visual que a gente estudou na outra aula. Poesia visual, então, é uma expressão poética não formal. Então, geralmente na língua portuguesa, tudo a gente faz de forma formal, padrão. Já essa poesia visual, não. Ela não tem uma regra que valoriza os efeitos visuais. Então, tudo que a gente está vendo. Ou seja, prioriza a formação de imagens. Essas imagens completam o sentido do poema e causam maior ar de expressão, podendo ser combinadas com outras linguagens artísticas, que a tia Patrícia falou aquele dia. As pinturas, a música, você pode explorar também este lado. Por isso mesmo, a poesia visual utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações, podendo haver poemas com efeitos de sonoridade, sonoridade de som, movimento, ou até ausência de linguagem verbal. Você não precisa usar nada da escrita, né? E mesmo assim ser um poema visual. Contudo, não existe uma forma fixa. O autor é livre para escolher quais recursos quer utilizar. Então, a Patrícia já mostrou nas outras aulas alguns exemplos para vocês desse tipo de poesia. Aqui tem mais um. Então, forma-se uma xícara e com palavras. Este é um poema visual. Depois, agora que a gente recordou o que é, vocês vão fazer para a tia Patrícia a página 66 e vocês vão fazer no caderno. Então, desenhe a imagem com as palavras. Assim que escolher a imagem desejada, faça o desenho dela utilizando o lápis, pois depois você irá apagar as linhas do desenho, deixando apenas o formato. Veja o exemplo. Então, aí tem um gato. Aí ele desenhou o gato. Depois, nesse desenho, ele fez as palavrinhas para formar um poema. Então, você pode criar o que você quiser. Você pode fazer um coração, você pode fazer um carro, uma estrela, uma nuvem, uma árvore, um animal diferente do gato e fazer a sua poesia. Apague as linhas do contorno e deixe apenas as letras formando o contorno do gato. O poema visual está pronto. Observe o poema Canção para Ninar, Gato com Insônia. Aí vocês vão ler este poema embaixo, Canção para Ninar, Gato com Insônia. Vocês viram que ele repetiu a mesma palavra o tempo todo e desenhou um gato diferente do de cima. Então, vocês podem criar e usar a imaginação. Lembrem-se de fazer no caderno. Na hora que for fazer de lápis, faz bem fraquinho para depois apagar, não ficar marcado, para depois você escrever as suas palavras. Depois que terminou essa atividade, você vai passar um traço, lembrar de colocar título e data na atividade anterior. Este também vai ter um título, chama-se exercícios. Então, número 1, recorte e cole frases com mal com L e mal com U. Então, você vai procurar nas apostilas velhas dos anos anteriores, revistas, jornais, pode imprimir, e quem não tiver acesso a esse material pode escrever, não tem problema. Depois, a número 2, escreva uma frase para porque junto sem acento, porque separado sem acento, porque junto com acento e porque separado com acento. Então, uma frase para cada exemplo de porquê. Terminou a atividade, passar um traço, fazer de forma organizada e capricho na letra, hein, turminha? Agora, vocês irão pegar a apostila de língua portuguesa. Na apostila de língua portuguesa, vocês irão fazer só a prática textual, que está nas páginas 36 e 37. Chegou a sua vez de criar um poema visual. Para isso, escolha um tema interessante, que renda muitas ideias para uma composição poética e que combine com elementos visuais e verbais, isto é, forma e conteúdo. Então, você vai imaginar sobre o que você quer escrever, que tema que você gosta. Se precisar, busque inspiração na natureza, na cidade, na tecnologia ou em outros temas que desperte seu interesse.
Então, depois que você pensou sobre o que você vai completar na apostila, página 36. Qual será o tema do seu poema visual? Então, você escolheu, escreveu aí. Ele terá título? Qual? E a tia Patrícia já falou que tem alguns poemas visuais que não têm título, então você vai decidir se terá título ou não. Depois, como você vai combinar linguagem verbal e visual? Aí você vai pensar como que você vai fazer e escrever aí. Quais serão os possíveis sentidos do poema? Também responder. Depois, produza seu texto. Faça a primeira versão do seu poema visual no anexo 8 da página 63, de acordo com o que planejou. É possível que nessa primeira versão o poema ainda não tenha a forma final, pois é apenas um esboço. Então, esta página que está na sua apostila, você vai usar para começar a fazer. Se não der certo, não tem problema, é só um esboço. Depois você pode fazer em outra folha. Essa atividade não precisa ser entregue para a professora, pois você pode colar no caderno de língua portuguesa e deixar arquivada, que depois a professora irá corrigir quando voltarmos às aulas. Agora, a tia Patrícia quer passar para vocês esse vídeo que é muito legal de poemas visuais. Vamos prestar atenção?
Então, neste vídeo, eles fizeram uma poesia da poesia que eles tinham feito. Ficou muito legal e alguns exemplos aí para vocês. Então, eu termino a aula de hoje com a dica do dia. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Fiquem com Deus, façam as atividades com muita dedicação. Estou com muita saudade de vocês. Até a próxima aula.